Boa noite, irmãos. Boa noite, Igreja do Senhor Jesus. Convido os irmãos a, junto comigo, ficarem de pé e abrir as suas Bíblias. No livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Livro de Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Muitos irmãos já conhecem esse versículo, mas nós vamos ler juntos hoje. A palavra do Senhor diz no primeiro versículo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, em outras traduções nós temos misericórdia, não é isso? Pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Convido você essa noite a prestar o nosso culto ao Senhor. O nosso culto racional. Culto que sai do nosso coração com entendimento, com amor. Convidando o Espírito Santo de Deus, que eu creio que já está presente, a se manifestar aqui nesse lugar essa noite. Porque tudo que nós iremos fazer, todas as palavras que saem da nossa boca, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração é para Ele e somente para Ele. Por isso nós vamos levantar as nossas mãos nesse momento, declarando que só o Senhor é Deus, declarando que só Jesus Cristo é o Senhor, convidando o Senhor para entrar nas nossas vidas, nos nossos corações, para conduzir-nos a algo novo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem algo novo para nós nessa noite. Pedir ao Senhor que derrame sobre nós vinho novo, possa preencher todo o vazio, tirar tudo aquilo, Senhor, que não agrada ao Senhor. Nós queremos estar livres, Pai, para te adorar. Queremos deixar, Senhor Jesus, tudo aquilo que não te agrada de lado, pois queremos a tua glória, queremos a manifestação do teu poder essa noite. Por esse Espírito Santo da verdade, nós te glorificamos, não somente por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. E Tu és o nosso eterno Deus, o nosso único, suficiente Salvador e Senhor. Tu és nosso Deus majestoso, glorioso, Deus fiel, Deus digno de ser louvado, de ser adorado, de ser engrandecido. Glória, honra, poder, todo louvor, ações de graças, nós nos rendemos diante desse Deus, nós reconhecemos a sua grandeza, a sua majestade e o teu senhorio, e o teu domínio está sobre toda a terra. Por esse Espírito Santo de Deus, leva-nos, Senhor, a um encontro mais profundo contigo. Queremos nadar nos teus rios essa noite, na tua presença, Senhor Jesus. Sermos cheios da tua presença, cheios, Senhor, da tua graça, Deus. Nessa noite é o que nós oramos e glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Te adoramos.
prazer. Oh, meu prazer na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode aplaudir novamente. E como a Rosane iniciou esse culto, dizendo: este é um culto racional, em que nós podemos confessar: Jesus Cristo é o Senhor. E assim a Bíblia também nos convida a louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Por isso você pode olhar para a direita, para a esquerda, à frente e atrás, para o seu irmãozinho e dizer assim: louve ao Senhor, louve ao Senhor, amém? E nós vamos celebrar. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Vamos cantar com alegria. Criadura ao seu Criador.
ao Rei dos Reis, ao Rei dos Reis. Altos louvores levantamos hoje aqui ao Rei dos Reis, ao Rei dos Quem pode dar um glória a Deus bem alto? Aleluia! Deus enviou o seu único filho em resgate por todos nós. Por isso, por meio de Jesus, do seu sangue e do seu sacrifício, nós temos vida e vida eterna. Aleluia! Porque Ele vive. Nós cremos, nós temos esperança. E por isso nós vamos celebrar ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus! Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. A cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quando enfim chegar a hora e ver a morte, enfrentarei sem medo então. Oh, aleluia! Terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Bateria! Porque Ele vive. Bem alto! Não há temor, mas eu bem sei. Está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
Onde Jesus está, não há tristeza, não há mais dor, não haverá mais choro. Ele enxugará dos nossos olhos, mas sim haverá um constante conhecimento pelos séculos dos séculos da sua glória, da sua glória. E aqui nesta terra nós vamos declarar um só povo ainda, de todos os povos, línguas e nações, todos juntos um dia estarão diante dele dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Você pode levantar, por favor, as suas mãos ao céu, se assim o desejar, e começar desde agora a fazer esta proclamação de que Santo, 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 Santo é o Senhor. Todas as nações diante dele. Oh, aleluia. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a
todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No começo dos cânticos aqui, nós cantamos, foi que eu nasci para te adorar. Os irmãos lembram? Eu nasci para te adorar. Todos nós nascemos para adorar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Na verdade, todo ser humano tem um espaço reservado no seu coração para adorar. Mas muitos adoram errados. Existem várias religiões, cada religião adora o seu Deus, mas nós adoramos o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós adoramos o Senhor Jesus, nós reunimos para adorar Jesus, nós estamos reunidos aqui para adorar o Senhor Jesus Cristo, amém? Quando o salmista falou assim, alegro-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é porque na casa do Senhor havia muitas pessoas, tinha muitas pessoas reunidas para adorar, para orar ao Senhor, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. É para isso que nós viemos aqui, que nos reunimos para adorar o Senhor. Adore o Senhor neste momento, diz glória a Jesus, levanta uma voz e exalta o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aproveite este momento, é um momento especial que nós estamos reunidos para exaltar o Senhor, para louvar o nome do Senhor, para dizer que o Senhor é bom. Diga isso para o Senhor, diga muito obrigado, Senhor, porque eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para engrandecer o teu nome, eu estou aqui, Senhor, para celebrar a ti, porque tu és digno, tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Jesus é o único que deve ser adorado, Jesus é o único que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que ele é Senhor, para a honra e glória do nosso Deus.
Por isso, exalte o nome do Senhor. É uma oportunidade que estamos tendo de exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Por isso, exalte o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o único que todo joelho se dobrará diante dele. Ele é o único, aleluias, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus amados. Graça e a paz, irmãos. A graça e a paz vos sejam multiplicadas e as misericórdias do Senhor se renovem cada dia sobre nossas vidas. Pelo que devemos dar graças ao Senhor Deus e Pai, porque o seu cuidado, as suas misericórdias e o seu amor estão em nosso favor. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Você está, aliás, no momento de celebração ao Senhor. E você pode fazê-lo com cânticos, com palmas, com expressões vocais de glorificação ao Senhor. Até com danças nós fazemos. Eu vejo aí alguns irmãos se movimentando, né, Ruth? Assim, aquela experiência, como que estivesse navegando. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, deixa eu fazer a apresentação. Alguém dos recepcionistas que estão nas portas tem nome de alguém? É Nelson. Tudo bem, Nelson? Graças a Deus, Nelson. Muito bem. Queremos que o Senhor Deus e Pai abençoe o Alex. Ele sofreu um acidente na mão, lá na sua empresa. A empresa Renove, né? Renove. Ele faz móveis, como é que chama? Móveis já. Móveis planejados. Graças a Deus. Deus o abençoe. Estenda assim as mãos, meu filho, por favor. Essa mão que aconteceu o acidente. E nós queremos orar e abençoar para que seja sarado. Que o nervo não tenha sido atingido a ponto de endurecê-lo e impedir seus movimentos exatamente no uso daquelas máquinas. Amém? Deus te abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Aqui nós temos uma criança que os pais voltaram a estar de novo conosco, e quando ele sai daqui da igreja, né, Dourado? Ele já sai dizendo, domingo vai ter de novo? É o Heitor. Cadê o Heitor? Então, olha lá o Heitor. Ele está trazendo os pais para voltar a frequentar aqui conosco. Heitor, capricha, viu, Heitor? Amém? Graças a Deus. Nós temos também a apresentar para a igreja, recepcioná-los, o irmão Osivaldo. Fica em pé, Osivaldo, com sua esposa Daniele, né? Daniele e o seu filho Davi. Esta família está chegando aqui conosco. Nós queremos dar boas-vindas e dizer-lhes
aqui nós queremos nos juntar para celebrar o nome do Senhor Jesus, e você e sua família, Osivaldo, são bem-vindos. Amém, Davi? E os irmãos, então, estendam a destra de comunhão para eles e deem boas-vindas a eles. Amém? Pode declarar a bênção do Senhor sobre eles, as boas-vindas. Alguém pode ir lá dar um abraço neles? Por favor. Não precisa ter todo mundo. Eita, mas levantou todo mundo. Que maravilha. Que maravilha, Jesus. Isto. Dê um aplauso, irmão, você que está aí. Irmãos, você pode trazer mais a sua família para a igreja, tá? Traga-os. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Rapidamente eu vou dar os avisos. Eu vou começar de trás para frente, para que a primeira informação fixe logo, tá bom? Nesse próximo domingo, nós vamos ter batismo, tá bom? Alguns irmãos e irmãs já participaram, finalizaram ontem as aulas da escola de batismo, e nesse próximo domingo nós vamos ter batismo lá em casa, tá? Então, não sei onde é a sua casa. Meu marido já colocou ali que vai ser lá em casa. Agora tem que colocar o endereço, amor. Durante a semana a gente coloca no grupo. Para entrar lá, irmãos, é só você nos avisar, tá? Que a gente autoriza, libera a sua entrada e você vai estar nesta comunhão conosco. Deixa eu avisar, nós queremos iniciar este período de comunhão e de batismo, esse ato, 8:30 da manhã. E ele não é somente para quem vai se batizar, nós queremos convidar toda a igreja para fazer parte desse momento, tá? Todos os irmãos da igreja são convidados a fazer parte desse momento. E todos aqueles que irão se batizar, nós convidamos as suas famílias para também estarem presentes nesse dia. E nós queremos fazer algo também maravilhoso, que é um café da manhã. Glória a Deus. Eu ouvi um amém tão rápido, gente. Então, a gente vai fazer essa cerimônia linda, participar, e vai levar também o nosso café da manhã para compartilhar uns com os outros. Então você vai levar o seu pão, seu bolo, sua tapioca, cuscuz, viu, presbítera Devaí? O senhor é o cuscuz, não pode faltar. Já tentaram imitar aí, presbítera Devaí, não foi? Pastor Marcelo, já tentaram imitar. Vai estar quase chegando lá, mas igual o seu, tá? Então o senhor não pode faltar. Olha, quando vocês quiserem aprender o cuscuz, é com presbítera Devaí, viu? Mas o importante, irmãos, é a comunhão. Então eu queria que você fizesse um esforço com a sua família para estar presente nesse dia. Amém? E nós vamos estar juntos adorando, celebrando este ato e comendo juntos. Tá bom? Se organizem, a gente vai colocar lá no grupo o endereço da nossa casa, tá? Como eu disse, ia começar de trás para frente. Tá bom? Hoje é que dia? Hoje é dia 30, ainda não é o segundo domingo. Então pronto, domingo que vem não é ceia, é só o batismo. Tá? Irmãos, não vamos esquecer, terça-feira, mais um para Cristo, na liderança do presbítero Adevaí, na casa do tio Zé, da tia Andréia, aqui no Santa Helena. Procure o presbítero. Seja edificado na comunhão do corpo, na palavra, na oração.
E também quarta-feira, 7h30 da tarde, gente, é porque não tem a câmera aqui. Mas tem um rapazinho bem ali, ó. O filho da Geisa, do Dourado, está só ouvindo tudo que eu estou falando. Ele estava ali, ó. É para passar para o papai e para a mamãe. Ele está prestando atenção, captando tudo. Quarta-feira tem culto, 7h30 aqui à noite. Então, esforce-se para estar presente. Eu sei que tem dia que não dá, mas por conta de trabalho, por conta de outros motivos, mas você vai se esforçar. No que depender de você, você vai estar conosco aqui, amém? Quinta-feira, as mulheres estão orando. E que linda foi essa quinta-feira, não foi? Em que as mulheres estavam aqui orando. E elas, depois da oração, irmãs, elas já celebraram o aniversário da Vitória. Glória a Deus! A Vitória, nossa irmã em Cristo, nossa cantora, né, um testemunho vivo do poder do Senhor. Elas também terminaram em comunhão, no partir do pão. Teve as orações e depois teve o partir do pão. Então, a igreja é para andar neste movimento de oração, como as mulheres estão fazendo oração 24 horas, está lá a lista. E eu só vejo no grupo assim, oração concluída, terminada. E é um versículo que vem, é outra palavra que vem, é um louvor que chega. E todos somos edificados, não é verdade? Glória a Deus. Então, irmãs, quinta-feira, sexta-feira é com eles. Pastor Marcelo, pastora Joyce, lá na Coab. Pastor Marcelo, daqui a pouco vai estar vindo, você vai lembrar dele. Você vai lembrar dele quando ele estiver vindo aqui, lá na Coab, um lugar de evangelização, de comunhão e demais atividades da igreja, irmãos. Demais atividades da igreja, você pode estar nos procurando, tá bom? Porque nós temos outras atividades e à medida do tempo nós lançamos no grupo da igreja e que o Senhor te abençoe. Deixa eu só avisar os pais que eu vou dar aula, tá? Que vai para a turminha. Eu vou dar aula hoje, vai para a turminha. Isso aqui, eu vou cobrar pai e filho. Aqui, irmãos, as crianças hoje vão aprender a divisão da Bíblia, tá? Pentateuco, livros históricos, Antigo Testamento, Novo Testamento, quantos livros são. E vai para casa para o papai e para a mamãe estudarem, tá? Para que eles possam aprender os livros da Bíblia. Para quando chegar bem aqui e pedir Eclesiastes, entendeu? Não fique igual alguns irmãozinhos que não foram para a escola bíblica dominical e que não sabem onde está. Então hoje você vai ter o privilégio de, junto com o seu filho, e no próximo domingo eu vou cobrar. E eu vou cobrar a musiquinha deles, e eles tudo cantando. Eu vou chamar até os pais para cantar aqui. Amém, João? Amém. Amém? Pegue o seu dízimo, a sua oferta, por favor, para nós fazermos a entrega agora. É Lorena que vai ficar? Oh, meu Deus! É Lorena que vai ficar hoje. Irmãos, o Pix da igreja é o nosso CNPJ. Quando você fizer a transparência, vai aparecer o CNPJ Igreja Batista Renovada de Castanhal. Amém? Então, eu gostaria que você ficasse de pé um minutinho. Pode ficar vindo aqui, pastor, logo. Já vou passar para você. Vamos orar por todos. Pai, nós te agradecemos por esta comunhão maravilhosa da tua igreja, do teu corpo, que está aqui neste momento para honrar ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas.
que não haja pesar nos corações, mas que haja alegria ao trazer os seus dízimos e as suas ofertas aqui. Senhor, aqueles que estão passando por dificuldades, que o Senhor possa abençoar. Aqueles que estão sem emprego, que o Senhor possa abrir as portas de emprego. Aqueles que têm dívidas a receber e a pagar, que sejam supridos em todas as suas necessidades. Nós rogamos a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores, sobre toda a igreja, em nome de Jesus, amém. Oh, glória. Você pode trazer o dízimo e as ofertas. E as crianças estão liberadas para a classinha, para a salinha. Glória a Deus. Você pode se assentar, por favor. Amém. Ô, glória. Deixa só o povo se assentar, deixa as crianças, para a gente dar início à palavra. Glória a Deus. Hoje temos a presença do meu sogro, Antônio Carlos, né? Seja bem-vindo, Antônio. Irmão da Nazaré. Amém. Glória a Deus. Vamos à palavra. E todos os momentos ele tem uma importância muito grande, né? Desde o início da oração principal, de início aos louvores, né? Mas esse momento é um momento onde você precisa estar atento, amém? Àquilo que o Senhor vai falar, amém? Porque a palavra ela tem um poder de nos preparar para a próxima fase, a próxima estação. Obrigado, Gui. E por isso precisamos estar atentos, amém? Àquilo que o Senhor vai liberar para nós nessa noite. E quando você entende isso, que muitas das vezes você está passando por alguma situação e as coisas parecem que não fluem, e muitas das vezes você vem para uma reunião como essa, um culto como esse, e basta uma palavra para que o destino possa ser transformado, para que aquela circunstância possa mudar. Por isso Jesus, em Mateus 7, ele diz, você não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Ele diz assim, ele diz, eu vou comparar com quem é aquele que ouve. Diz assim, quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha.
caindo a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com muita força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construído na rocha. Ele diz, porém, aí não caiu, aí diz: quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com ele, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caindo a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e foi totalmente destruída. Então você precisa estar atento, por quê? Porque ao ouvir a palavra, nós precisamos dar resposta a ela, nós precisamos responder a ela, nós precisamos dizer sim ou não, ou a gente a recebe e sabe, a pratica, ou a gente rejeita essa palavra. E se a gente for entender esse texto, e o único propósito de Cristo nesses dias conosco, com a igreja, é nos evitar de percebermos que a nossa casa, ela foi construída sobre a areia ou sobre a rocha, somente quando a tempestade vem, né? Somente quando os ventos fortes vêm, né? Então a palavra, ela nos prepara para o novo de Deus, né? E essa palavra, ela não apenas te prepara no sentido de que você não vai passar por crise, você não vai passar por dificuldades, você não vai ter uma crise familiar, não. Mas a diferença de estar construído essa casa na rocha é que ainda que a tempestade venha, ainda que as enchentes venham, o vento forte venha, você não vai ficar abalado. A sua casa, ela vai continuar intacta. Então, precisamos, de fato, estarmos atentos. E quando isso é uma realidade nossa, você passa a vir para a igreja, a vir em uma reunião, onde Cristo é o centro. Você passa a vir com um coração desejoso e na esperança de que eu não sairei daqui como eu estou chegando. Eu sairei com a vida transformada. Aquele sentimento de fracasso, aquela crise na minha casa, eu creio que eu irei receber uma palavra, e ela é suficiente para transformar o ambiente. Amém? E a gente tem reunido como líder, como pastores, e a gente tem compartilhado basicamente isso, de que como Cristo tem feito. E eu creio que o que Deus tem feito nesses dias conosco, como igreja, eu digo que o Senhor está nos levando para um lugar aonde, em alguns momentos, parece que as coisas estão fugindo do nosso controle. Em alguns momentos parece que o Senhor perdeu o controle, mas na verdade Ele sempre esteve no controle. Ele não perde o controle, mas o único propósito de Deus nesses dias é fazer algo que a gente tem compartilhado muito e temos dito que é uma obra individual com cada um que o Espírito Santo tem feito. A gente tem visto que tantas coisas têm acontecido, a maldade tem, mas também a gente tem visto o quanto que o Espírito tem tratado individualmente com cada um de nós. A gente tem feito visitações, a gente tem ouvido cada coisa de pessoas que ainda nem entregaram a sua vida para Cristo. E eu lembro que em uma das conversas que a gente teve, a gente disse que muitas das vezes nem os crentes estão tendo essas atitudes. As pessoas estão chegando e estão abrindo o coração, estão falando, cara, minha vida está assim, ó. E sabe o que é que vai acontecer? Depois dessa reunião, depois dessa mesa, depois dessa conversa que nós tivemos, eu vou chegar em casa e vou abrir o jogo para minha esposa. Eu vou falar o que de fato eu fiz durante todo esse tempo e ela nunca soube.
E a gente vem com o coração impactado porque não é porque foi eu que conversei, não é porque foi o pastor Nivaldo ou o pastor Natanael ou qualquer um outro. Porque eu tenho dito que somente o Espírito pode levar o homem a reconhecer o estado pecaminoso que ele está. E é isso que Deus está fazendo nesses dias conosco. Em uma das minhas ministrações que eu dei no Mais Um, eu falei algo que Deus está fazendo algo. E eu disse que todas as vezes que eu sentar para aconselhar alguém, algum casal, alguém, eu vou falar dessas coisas, 3 coisas que o Senhor está fazendo. E a primeira eu tenho dito que Deus está restaurando o altar destruído em nós. Ele está restaurando a comunhão dele conosco. E tanto comigo e com você que frequenta uma igreja, como daqueles que estão distantes, que nunca vieram à igreja. Cristo está restaurando isso. Eu disse que, e a segunda coisa, com reflexo dessa restauração, com reflexo dessa obra de permissão que cada um individualmente tem permitido o Espírito agir, eu disse que está acontecendo outra coisa, e a segunda é, Deus está fazendo um alinhamento dentro das nossas casas, aonde um alinhamento com o marido, com a esposa e com os filhos, aonde a mesa, ela está sendo um lugar de comunhão, a mesa está sendo um lugar de confissão, aonde o reflexo dessa reconstrução do que Cristo começou a fazer em nós, a gente está tendo o reflexo dentro da nossa casa, aonde maridos estão sentando com a esposa e estão reconhecendo o estado doentio, o quanto que ele foi cruel, o quanto que ele manchou a imagem da sua família. E eu digo que não é uma obra do homem, é uma obra do Espírito, e tudo isso está acontecendo para que ninguém se glorifique ou fique engrandecido com isso. É uma obra do Espírito conosco, com a igreja. Amém? E isso tem acontecido, a gente tem ouvido de pessoas que nunca frequentaram igrejas. E não é porque alguém começou a falar, não, é porque a igreja começou a entender aquilo que o Senhor está liberando para nós. E a segunda coisa, e a terceira coisa, eu disse que Deus, Ele vai transformar, quando a gente permitir Cristo, sabe, restaurar aquilo que foi destruído, a intimidade, o relacionamento, a comunhão nossa com Ele. Ele começa uma obra dentro da nossa casa, nesse alinhamento onde filhos com os pais com os filhos, e com base nesses dois, Deus começa um tratar na nossa vida financeira, e não estou falando aqui de prosperidade somente, né? Aonde Deus, Ele começa um trabalhar, onde os nossos corações não vão mais estar voltados no dinheiro, né? Nós vamos entender princípios do dar, né? Mas essa aqui é uma outra pregação, amém? Então eu creio que sobre o dízimo, né? E aqui, como todos sabem, a gente não tem costume de estar mandando mensagem, irmão, está faltando dízimo. Mas você precisa entender, não é sobre você. Tudo que você conquistou até aqui, não foi somente por mérito seu, né? Existe um propósito de Deus, né? E a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. E a parte B desse versículo diz assim, ó, e aquele que dá alívio ao outro, alívio receberá. Sabe o que é que Deus está dizendo? Que aquilo que Ele tem nos dado não é para ficar somente sobre nós. É para que de alguma forma a gente libere para outros. A oração do Pai Nosso diz, o pão nosso não é o pão meu, não é o meu pão, não, é o nosso. E eu creio que isso é o que Cristo tem feito, e como eu disse, que a impressão que dá, parece que algumas coisas fugiu do nosso controle.
Parece que em alguns casos, alguns familiares, algumas pessoas da família, onde o marido ou a esposa, eles passam a não saber mais o que fazer diante de alguma circunstância. E eu quero te dizer, não é somente, o inimigo está furioso, o inimigo sempre esteve furioso. Mas o que eu creio que Deus está fazendo nesses dias, Ele está desconstruindo dentro de nós habilidades que nós adquirimos de conquistar coisa e está nos levando para um lugar de depender somente dEle. Então não fugiu do controle, está no controle. O que nós não podemos sabe, de verdade, o texto que a irmã Rosane leu, foi o que a gente ministrou ontem lá na reunião. E o texto diz, não se moldem aos padrões desse mundo, ele diz. Mas ele diz, deixa que Cristo transforme a mente de vocês, ele diz. Então, eu penso que, sem que a gente perceba, a gente meio foi se moldando aos padrões do mundo. E o propósito de Cristo, eu lembro que a gente até compartilhou um dia, eu e o pastor, esse versículo que nós iremos ler, 2 Coríntios 11. E ele diz, permita que Cristo mude a mente de vocês. Então a gente percebe que existe mentalidades, pensamentos que só serão transformados quando a gente permitir Cristo entrar. E durante a ministração, é exatamente isso que nós iremos aprender. Amém? 2 Coríntios 11, 3, diz assim, mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Então, um texto que a gente fala muito, Provérbios 4, 23, diz assim, cuidado com os teus pensamentos, porque a tua vida é dirigida por Ele. Eu creio que o que Cristo está fazendo nesses dias, Ele está restaurando, sabe? Ele está transformando mentalidades corrompidas, não apenas por Satanás, pelo sistema, mentalidades que foram, sabe, de alguma forma, sabe, deformada, e Cristo começou isso em nós, né? E um dos textos que iremos ler, eu já falei de algumas ministrações minhas, eu sempre comento sobre esse texto, Lucas 18. E aqui, fala a história, né, do jovem rico. E a minha Bíblia, aqui no tablet, é uma Bíblia de estudo. E aqui ela dá algumas traduções. E o texto de Lucas 18, 18 diz assim, certo homem importante lhe perguntou. Nessa Bíblia, ela dá algumas traduções, ela diz assim, um príncipe de Israel. Ele diz um líder judeu. Ele fala de alguém muito importante, e o texto continua dizendo, diz assim, certo homem importante perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse, por que me chamas de bom? Respondeu Jesus, ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Aí Jesus faz uma pergunta para ele, você conhece os mandamentos? Não adultere, não assassine, não furte, não dê falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Contudo, ele respondeu, tenho obedecido isso desde a minha mocidade. E ao ouvir isso, Jesus disse, mas para você falta uma coisa, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me.
ao ouvir isso, a história você já sabe, ele foi embora muito triste, né? Ele foi embora totalmente decepcionado. E o interessante aqui, que esse jovem, importante, esse jovem de muita, né? Ele estava sendo preparado para algo. E ele seguia princípios, ele conhecia a palavra, ele conhecia os mandamentos. Ele não apenas conhecia, como praticava eles. Os pais eram pais que apontavam a direção certa. E eu lembro que a gente conversando, eu e o pastor Natanael, sobre esse texto. E o que é mais interessante nesse texto, é aí que muito de nós nos perdemos, que tudo que ele conquistou até aqui não foi nada ilícito, não foi nada roubando alguém, não foi nada, sabe, tudo foi justamente aqui. Tanto porque se ele tivesse sido injusto, certamente Jesus teria trago para a luz o pecado dele. E quando isso é uma realidade, minha e sua, aonde nós passamos a acharmos que somos bons demais, que somos justos demais, e com isso a gente passa a medir, sabe, a dar sentença para outros. E sexta eu liberei uma palavra e eu disse que muitas das vezes a gente está como esse jovem, apenas um religioso, aonde nós somos bons de apontar defeito e pecado de outros, mas somos tolerantes com os nossos. A gente aceita os nossos. E Cristo percebe que ele vem atrás, querendo saber sobre a salvação. E quando Cristo diz, pega tudo que tu tens, vende, dá o dinheiro aos pobres, e ele diz, e um grande tesouro está preparado para você no céu. Eu penso que algum momento, na caminhada desse jovem, embora ele sendo um conhecedor, embora ele sendo de muita importância, embora ele sendo muito rico, ele se perdeu olhando para um lugar que Cristo nunca quis. Se a gente pegar os textos antes, o versículo que a gente leu de 2 Coríntios, ele teve a mente dele corrompida pelo dinheiro. E isso é lamentável. Porque na cabeça desse jovem, ele não tinha áreas na vida que precisava de ajuste. Era como se ele estivesse dizendo, Senhor, eu conheço a Bíblia, eu conheço os mandamentos, eu obedeço meu pai e a minha mãe, eu não roubo, eu não furto, e o que eu não sei o que está faltando para mim ir para a glória. E aqui eu quero deixar bem claro, Jesus não tem problema com quem é rico. Não tem nenhum problema, não é sobre dinheiro aqui. E o que é interessante no texto, Jesus desafia esse jovem a vender tudo e dar o dinheiro aos pobres, e um grande tesouro ele ia ter no céu. O grande problema é que esse jovem ele queria saber sobre a salvação, ele conhecia todos os mandamentos, mas quando o nosso coração está preso em coisas aqui na terra, tudo que é eterno perde o valor. Quando o nosso coração está no dinheiro, quando o nosso coração está nas riquezas dessa terra, ainda que a gente sinta um desejo de conhecer, de praticar coisas que nos levem para o céu, sem que você perceba, as coisas do céu perdem seu valor. O que ele estava dizendo era que, Senhor, eu não estou disponível a abrir mão de algo que eu não consegui injustamente. Tudo que eu consegui até aqui foi por ser honesto, foi um trabalho justo. E nem sempre quando tudo está dando certo, significa que está agradando o Senhor. Então o propósito de Deus é fazer com que eu e você, como foi o texto de Lucas, que você não perceba que os seus alicerces estão sendo corrompidos quando as grandes ondas batem, quando a tempestade vem, quando a crise chega,
O propósito da palavra, quando eu disse que ela nos prepara para o novo, é fazer com que, quando o problema bater na tua porta, tu vai abrir e vai te dizer, aqui não tem espaço para ti, está preenchido já. Isso não vai te abalar. Quando as más notícias chegam, você não vai ficar abalado. Então o propósito de Jesus era a preocupação, não era que aquele jovem voltasse a ser pobre. O que Jesus estava dizendo era: filho, se você não abrir mão das riquezas agora, certamente ela vai te roubar de mim no amanhã. Então tem coisas que nós estamos insistindo e o Senhor talvez esteja te dizendo: filha, abra mão hoje. A gente precisa ter esse senso de urgência ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir o Senhor. Não fique buscando, sabe? Não, obedeça. Obedeça ao Senhor. E o único propósito de Deus é esse: é de nos preparar para um novo nível, nos preparar para quando o dia mau chegar. E sabe, o lamentável da história do jovem rico, eu não sei, pastor, foi citado depois dessa aqui o nome dele em algum lugar na Bíblia? Não. Mas se a gente for ler, era um homem que estava sendo preparado para ser influência. E não é na rede social, não, era para ser um grande homem. Muitas das vezes a gente está sendo preparado, mas às vezes é um deslize. Às vezes é uma permissão, às vezes é uma escolha errada, a gente compromete tudo. E o único propósito do Senhor era fazer com que não aconteça com o jovem, que não aconteça comigo e com você, o que aconteceu com o jovem rico e o que aconteceu com muitos outros. Porque muitas das vezes a gente está aqui na igreja, a gente participa de uma reunião, inclusive dia de sexta é a nossa reunião lá na Coab. Se você mora mais próximo do Santa Helena, dia de terça é a nossa reunião do Mais Um no Santa Helena. Você precisa buscar, porque muitas das vezes a crise vem, a circunstância vem, e você está dizendo: quando é que Deus vai abrir a porta? E Deus está dizendo: eu já abri, o problema é que tu não está ouvindo a minha voz. A gente precisa estar no meio, como oração de quinta-feira das mulheres. Está ruim, está difícil, vai orar. Vem orar, quer dizer, né, pastora? Vem orar. Porque para o jovem rico, que conhecia a palavra, praticava, deu ruim. Imagine para alguém que nem lê a Bíblia. Imagine para alguém que nem gosta de orar. Imagine para alguém porque se você não lê a Bíblia e nem gosta de orar, está bem feia a tua situação, mas no mínimo, tu precisa caminhar com alguém que queima por isso aí, alguém que fale todo o tempo da palavra. Então, Cristo, Ele não quer, de maneira nenhuma, que a gente se perca olhando para um lugar que Ele nunca quis. E o texto de um outro exemplo que a gente pode dar aqui, lá em Mateus, ele diz: Senhor, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, curei enfermo, falei em línguas. A gente já falou isso aqui, era de um crente, era de um homem de Deus. E a impressão que eu tenho quando eu leio esse texto é de alguém que foi pego de surpresa. É de alguém que se achava, pelo fato dele orar, pelo fato de ele orar em línguas, pelo fato dele orar pelo enfermo, e esse enfermo ser curado, ele se achava ser íntimo do Senhor. E eu fico imaginando algumas orações de pessoas que precisam de transformações, que precisam, fazer com que não apenas seja um ouvinte, mas seja um praticante. E eu quero deixar bem claro aqui nessa palavra, que essa palavra, ela nunca será menor do que o pregador. A palavra também é para mim que estou pregando, é para você que é líder, é para você que é pastor, não é só para os membros.
é principalmente para nós. Porque às vezes a gente pode se perder fazendo tudo isso, orando em línguas, orando por enfermos, profetizando. E muitas das vezes a gente passa em nossas orações: Senhor, no teu nome eu comprei um Corolla novo, em teu nome eu saí daquele barraco, e como que é? Tu não me conhece. O propósito do Senhor é fazer com que eu e você possa reconhecer o estado pecaminoso que nós estamos. E assim como Ele fez cair sobre si, no filho pródigo, nós precisamos cair sobre si. Caindo em si. A gente precisa reconhecer que quem errou não foi a minha esposa, foi eu, como sacerdote da casa. Quem errou não foi meu amigo que me convidou, não, foi você que aceitou ir. Nós precisamos, reconhecer que o propósito de Jesus é restaurar o altar que a gente destruiu. E sinceramente, principalmente a gente que é líderes, a gente pode se perder como esse cara que se perdeu. Pregando, orando, fazendo tudo isso. E quando aquele grande dia chegar, só naquele dia que a gente vai descobrir que as áreas que foram ocultas, as áreas que a gente escondeu com que outros não pudessem ver, foi aquilo que nos fez nunca ter intimidade com o Senhor. E o que Cristo, eu creio tanto nisso, o que Cristo está fazendo nesses dias é gerando em cada coração um desejo por querer conhecer mais e mais de Jesus. Mas a gente sabe que é uma guerra, é uma dificuldade. Sem ser essa sexta, retrasada, não teve reunião. Sexta agora, a gente já sente o peso, as pessoas quase já não vão. É uma guerra que está sendo travada, não é fácil. Mas nós cremos que, como esse homem, nunca foi sobre resultados. O que ele estava querendo fazer, que era pôr Jesus na parede e dizer: não, Senhor, foi no teu nome que eu expulsei demônio, foi no teu nome. E Jesus disse assim: eu nunca te conheci. Eu nunca pude te conhecer. E eu creio que por muito tempo, talvez, caminhamos, operando, e pelo fato somente de você não ter se desviado, pelo fato de você não ter saído da igreja, você não se deve se ter como satisfeito. É muito pouco isso. É muito pouco. Não, eu vou na reunião, eu dou meu dízimo. Eu sou 20 anos dessa igreja. Isso é muito pouco. Esse cara que estava operando milagres, sinais e maravilha, ainda assim, Jesus não o conheceu. E eu creio que o Senhor está desconstruindo isso dentro de mim e dentro de cada um aqui nessa noite. Essa mentalidade de acharmos que somente de estarmos aqui está suficiente. Eu nunca saí, eu parei de beber, eu parei de fazer isso. Sabe o que é que acontece? Muitas das vezes a gente só mudou o pecado. A gente só mudou o pecado. Você bebia, agora não bebe mais. Você praticava tal coisa, agora não pratica mais. Era que nem tinha um irmão lá no Mais Um, ele dizia: eu estou de jejum de rede social, do meu Instagram e do meu Facebook. Aí eu dizia: amém, irmão. E quando era depois, eu via ele lá no Facebook e no Instagram lá, online, ele disse: não, mas esse daqui é o da loja, eu só estou no meu mesmo. A gente só está trocando. E a gente precisa entender que todos aqueles que derem ouvido a essa voz, que obedecer, como diz o texto que nós lemos,
né? E não apenas ser um ouvinte, né? Como diz lá em Tiago também, mas se você passar a ouvir, sabe, e praticar, você passa a construir a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Sabe, às vezes a gente está querendo dar resultado, e na verdade o que o Senhor quer é ter intimidade conosco. O que o Senhor quer é que você ouça a sua voz. O que o Senhor quer, sabe, é um tempo de relacionamento, é um tempo de intimidade com Ele. Cara, assim como você, assim como é a minha vida é corrida, a sua também é. Mas é terrível, sabe o que? Você consegue passar horas na frente de um celular. A gente pega a Bíblia, dá sono. A gente começa a orar, é que nem a música do David Keelan, palavra me falta. Você não sabe nem o que orar. Mas se falar sobre o seu time de futebol, você sabe tudo. Se falar sobre qualquer uma outra série, você sabe tudo. E não que seja errado torcer pelo um time. Mas ontem, eu cheguei na casa de uma pessoa, e essa pessoa, eu acho que é crente. Estava passando o jogo do Flamengo. Eita, como eu queria que o Flamengo tivesse perdido ontem. E aquela pessoa que eu nunca tinha visto, aquela mulher tão eufórica, pastor. E uma hora lá o Flamengo fez um gol, rapaz. Eu falei, eita, gente, quando ela acabou, ela... o que? Eu peguei e disse para ela, eu queria um dia ir na tua igreja, porque eu queria pelo menos perceber se tu é tão eufórica como você está sendo num gol de um time desse lá na tua igreja. Se o teu glória é tão alto como os gritos que tu está dando bem aqui. Ela disse, porque tu é secador. Ela disse, é todos contra o Flamengo. Eu não tenho problema com isso. Sabe o que é que eu fiz? Eu parei de usar o Instagram. Eu só posto as coisas da loja e eu não fico mais passando o dedo lá. Alguém pode dizer, isso é religiosidade, não importa. Isso nunca me afetou. A minha esposa está ali, ela sabe, nunca me afetou. Mas sabe o que é que eu penso? Eu não posso, enquanto eu não estiver dando mais tempo para as coisas de Deus, eu não vou estar olhando isso aqui. A gente passa horas aqui, gastando tempo, fazendo nada, se edificando de nada. Então, a única coisa que o Senhor quer é ter intimidade com você. E sabe, eu creio tanto que esse é um tempo onde o Senhor está nos levando a sentar em mesa com pessoas. Deus está nos conectando com homens de Deus e mulheres de Deus, que vai começar a gerar no teu coração, sabe, mentalidades que tu tinha. Eu nunca vou fazer isso na igreja, eu nunca vou dar dízimo, porque dízimo é isso, aquilo, outro. Você vai começar a olhar e você vai dizer, eu vou começar a dar o meu dízimo. Tem áreas na sua vida que você diz, eu sou crente, mas isso aqui eu não vou nunca mudar. Já tem 10 anos, eu nunca parei, eu vou parar agora. Você vai começar a perceber que essa vontade ou esse prazer de praticar tal coisa, você não vai mais praticar. A gente tem visto, sabe o quê? O maior milagre, a melhor resposta de alguém era uma família que estava em crise e o marido decide posicionar e não viver mais a vida miserável que vivia antes. Desculpa aqui, mas eu vou falar do Gui. O Gui, ele gostava muito de bola. Jogava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de noite, de meio-dia, toda hora. Oi? Panela perdeu hoje, pastor. Perdeu hoje. E sabe o que aconteceu? Hoje o Gui fica mandando mensagem para mim e para o pastor Natanael. Ei, bora marcar alguma coisa, pô. Eu não tenho mais amigo lá fora não, pô. Meus amigos só é vocês dois. Eu não tenho para onde ir, não, pô. Fica aqui em casa e eu não tenho para nenhum canto para ir, pô. Tenho que fazer alguma coisa com vocês aí. Sabe o que é que eu quero dizer? Você conhece as suas guerras, você conhece as suas lutas. E esse é o que eu tenho dito. O Espírito Santo está nos levando a reconhecer ambientes que nos adoeceu há anos. Amizades que todas as vezes que tu caminhou com ela, que tu passou tempo com ela, tu saiu de lá carnal. Tu saiu de lá querendo fazer coisas erradas.
Eu tenho dito que você vai estar comendo e se divertindo com esse tipo de ambiente de pessoas, e você vai olhar e vai dizer, essa daqui foi a última vez, e não vai falar para as pessoas, mas você vai gerar essa consciência, essa daqui foi a última vez que eu vim nesse lugar, essa aqui foi a última vez que eu caminhei com essa pessoa, ela é legal, ela é bonita, ela paga as coisas para mim, mas eu estou deixando de ter amor pelas coisas do mundo, e vou começar a ter amor pelas coisas dos céus, e essa é uma obra do próprio Espírito, e nós precisamos estar muito atentos, porque o perigo de não ouvir a voz do Senhor, o perigo de não ouvir a palavra do Senhor, é que a gente pode se pegar ouvindo outras vozes, achando ser a do Senhor. Achando que é a do Senhor. Você pode dizer, não, mas eu não falto nenhum culto, não, mas eu sou uma mulher de oração, não, mas eu amo a obra. Eu penso numa coisa, se eu tiver de pedir conselho, eu vou dar um exemplo. Um exemplo só, eu estou em crise na minha casa. Eu tenho que olhar para alguém que é um exemplo dentro de casa. Eu estou em crise na minha vida financeira, eu vou pedir conselho para alguém que nem dízimo dá. Irmão, eita, tá difícil, o devorador tá brabo aí, mas é só uma fase, vai passar. Trabalha mais, não, vai para alguém que diz, senta aí, irmão. E vai receber conselho de pessoas certas, né? E a gente precisa estar atento a isso, atento a essa voz, porque você pode ser, como eu disse, um homem de oração, uma pessoa que nunca faltou o culto, e sabe, eu creio muito, é um tempo muito decisivo para a igreja, é um tempo muito decisivo para você que está aí sentado, é um tempo mais decisivo ainda para aqueles que têm a responsabilidade de cuidar de pessoas. Porque eu creio, eu falei isso há alguns dias atrás, o sentimento que eu tenho quando eu estou orando, estou buscando o Senhor e orando pela igreja, é que o Senhor, Ele está tomando a igreja de volta. Eu imagino Jesus entrando lá como Ele entrou no templo, tirando o chicote, derrubando mesa, Ele está tomando a igreja de volta. É por isso que a gente viu tantos escândalos que aconteceu nas igrejas no Brasil e fora do Brasil. Era como se, não era que o Senhor estava expondo o povo de Deus, o povo evangélico, não. Ele estava trazendo curas definitivas para a igreja, tirando do altar pessoas que não eram dignas de estar lá. E às vezes nós estamos aqui, frequentando, participando, e estamos nos achando que somos bons demais. E quando eu leio aquela passagem que Jesus diz, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Jesus pergunta 3 vezes, e Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E sabe o que é que Jesus diz? Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é que ele está dizendo? Não é tua igreja, não é as tuas ovelhas, é as minhas ovelhas. Ele diz, sabe o que? Pedro, se tu me amas, para de cortar a orelha de ovelha. Se tu me amas, para de agredir pessoas, de machucar pessoas. Prova que tu ama cuidando. Prova que tu ama sendo luz na vida de alguém, sendo bênção na vida de alguém. Nós precisamos, parar e começar a rever os nossos conceitos como igreja. Você como cidadão dos céus. Eu falei sexta na reunião, como que as pessoas te reconhecem nas redes sociais? É como uma mulher que posta foto com pouca roupa, e depois posta no domingo uma foto de olho fechado, orando. Você é aquele que está aqui orando, buscando o Senhor, e no dia a dia está enganando os outros. No dia a dia age como alguém que nunca conheceu Jesus. E a pergunta nessa noite, Jesus faz para mim e para você, Marcelo, tu me amas? Tu me amas?
A gente prova que ama é quando estamos sozinhos com o celular. A gente prova que ama nas nossas conversas, nas nossas trocas de mensagem com alguém. A gente prova que ama quando nós enviamos fotos que não deveríamos enviar para algumas pessoas. Mas eu creio, o Senhor está restaurando o altar caído que nós destruímos. E sabe, a gente muitas das vezes nos tornamos muito bom de apontar dedos para os outros, quando na verdade a gente deveríamos olhar para nós. E sabe, Jesus ele vai insistir até o fim em permanecer. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Enquanto você não ouvir, ele vai estar lá. Você só precisa dar atenção não, mas você só precisa ouvir a voz e abrir a porta. Aqui a gente vê a história de um homem que tinha tudo para subir para a glória, mas o coração foi corrompido. Ele foi preparado para tudo, mas em algum momento da caminhada ele se perdeu. E sabe, eu fico imaginando esse homem que tinha tudo para fluir, esse homem que tinha tudo para ser um homem de Deus, e se perde. E essa palavra, isso traz um peso para nós que já estamos há muito tempo na igreja. Muitas das vezes a gente só está cumprindo um ritual. A gente ora, a gente faz tudo que tem que fazer. E sabe qual é o grande questão? Aí quando chega alguém que a gente conhece como era a vida dela lá fora, e essa pessoa passa a fluir na igreja, aí ela passa a tomar algumas, praticar não, como é, meu Deus? Assumir algumas responsabilidades na igreja, aí algumas pessoas começam a falar mal. Algumas pessoas começam a apontar o dedo. E sabe, quando eu penso nisso, o texto de Lucas 19 diz assim, não precisa abrir que a gente já vai acabar. A Bíblia diz: Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. E ali havia um homem muito rico chamado Zaqueu. Sabe o que é que eu fico imaginando? Zaqueu era um homem muito rico. Jesus atravessa uma cidade toda para falar com ele. E sabe, o interessante nessa história, toda vez que eu leio essa história, eu faço essa comparação com o jovem rico, e eu fico imaginando, por que que o jovem rico teve que ir atrás de Jesus para saber sobre a salvação, e por que que Jesus foi atrás de Zaqueu? Porque pela lógica, se é um julgamento meu e seu, a gente diz, não, o homem que vai ser usado nas mãos do Senhor é o jovem rico. Mas Jesus atravessa toda aquela cidade e vai ter um encontro com Zaqueu. E quando Jesus chega lá, como eu disse, nunca foi sobre resultados, nunca foi sobre a tua performance, nunca foi sobre você ser um homem que ora alto, que ora bonito. Sabe, eu fico imaginando, embora esse homem Zaqueu, seja um homem mal visto pela sociedade, Jesus nunca olhou como a sociedade olhou. Jesus nunca olha como você olha. Jesus nunca olha como eu olho. Jesus olhou para o coração de Zaqueu. E Jesus se agradou tanto com esse pecador, que tanto que quando Jesus convida para ir para sua casa, a Bíblia diz que todos aqueles que estavam lá começaram a murmurar, dizendo: como pode, ele vai se hospedar na casa de um pecador? Às vezes nós somos aqueles que só murmuram. E sabe, Jesus olhou e viu algo em um coração de um pecador, de um homem mal visto pela sociedade, mas Jesus se agradou tanto, que Jesus fez com ele o que ele não fez com nenhum outro, se oferecer para ir para casa. E Jesus entra na casa de Zaqueu, e sabe, quando a gente lê o texto, eu fico pensando por que Zaqueu decidiu abrir mão de toda aquela riqueza dele. E detalhe,
Jesus não comentou nada. Jesus nem sequer falou para Zaqueu: olha, Zaqueu, para ti está faltando algo. Zaqueu permite Jesus entrar na casa, e quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu diz: Senhor, ó Senhor, se eu enganei alguém, ele diz: eu vou vender a metade dos meus bens e dar aos pobres, e se eu enganei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que eu fico imaginando? Sabe por que Zaqueu decidiu abrir mão de tudo? Porque ele permitiu Jesus entrar na casa dele. Sabe, nem é sobre aquela canção lá do Anderson Freire, não. Sabe o que é? Deixar Jesus entrar na casa é deixar Jesus tocar em área que você nunca deixou ninguém tocar. É você passar anos numa igreja e tem área deformada, destruída tua, que você nunca deixou ninguém. Zaqueu abriu mão daquilo que o coração dele mais ansiava, mais desejava. Ele decide abrir mão. E quando nós permitimos Jesus entrar, sabe o que acontece? Quando nós passamos a ter intimidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor, e permitimos Ele entrar, as outras vozes se silenciam, e nós só passamos a ouvir a voz do Senhor. E tudo aquilo que, sabe, que para nós era motivo de, sabe, de muita honra, de muita, perde o seu valor. Perde o seu valor. E quando lemos o texto, Jesus não precisou afrontar, Jesus não precisou dizer nada, porque Zaqueu, ele já tinha entendido o mistério. Sabe qual o mistério? O mistério que ele queria que o jovem rico, aquele que era bem preparado, aquele que tinha tudo para ser um homem de Deus, tivesse entendido, mas o coração dele estava na riqueza. Eu não sei aonde está o teu coração. Eu não sei qual é a área que você precisa de entrega, mas Zaqueu, ele entende o mistério. Ele entende o mistério, sabe de quê? Algo que a gente tem feito muito. Eu, pastor Natanael e algumas pessoas, ele entende o mistério da comunhão da mesa. Ele entende o mistério de sentar e compartilhar coisas que, sabe, que depois a gente sai impactado. E a mesa, ela não é apenas um lugar onde você vai compartilhar coisas de Deus, não, mas é um lugar onde os teus olhos são abertos para um lado da vida de pessoas que você não conseguia enxergar. Você passa a ter, não ela como uma inimiga ou um inimigo, você passa a ter ela como um instrumento de Deus para a sua vida. Zaqueu, ele entende o mistério. Ele entende que tudo aquilo que ele tinha acumulado durante todos os anos da sua vida tinha perdido o seu valor, que melhor era as riquezas dos céus do que a riqueza aqui na terra. E quando eu estava preparando essa palavra, Deus me fez lembrar do texto de Filipenses, diz assim: mas para mim, o que era lucro passei a considerar como perda por causa de Jesus, de Cristo Jesus. Mas de tudo isso, considero tudo como perda, comparada à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, que por quem perdi todas as coisas, eu considero tudo como esterco, para poder ganhar a Cristo. Ei, sabe que quando a gente entende o mistério, nós passamos a ter tudo como perda. Isso não quer dizer que você tem que, eu tenho dinheiro, eu vou ter que esvaziar. Não, é você não deixar o seu coração lá. Porque essa palavra não é somente sobre dinheiro. É sobre estar com o coração aprisionado. É sobre estar com o coração cheio de amargura. É estar vindo cair para a igreja e não conseguir orar, machucado, chateado, com raiva de alguma situação. E quando eu penso nesse texto, eu fico pensando em Jesus no diálogo com Zaqueu, dizendo: Zaqueu, nem os mandamentos tu obedeceu, tu nem tinha pais que te ensinaram os princípios. Zaqueu, tu nem era tão preparado para tal façanha, mas como eu queria que o jovem rico tivesse entendido o que tu entendeu.
Zaqueu nem atrás da salvação foi. Zaqueu, o texto diz que Zaqueu procurava conhecer quem era Jesus. E todas as vezes que nós procuramos conhecer quem é Jesus, nós o encontramos. E quando passamos a conhecer, nós temos por perda todas as outras coisas. Todas as outras coisas. E Jesus, como eu disse, Zaqueu nem foi atrás da salvação, mas Jesus disse para ele: Zaqueu, hoje a salvação entrou dentro da tua casa. Então não é sobre resultado, não é. Deus está restaurando isso em nós, alguns pensamentos Deus está transformando. Sabe o que acontece? Deixa eu dizer algo muito forte. O que Cristo está fazendo com o altar que Ele está restaurando, a comunhão que Ele está tendo individualmente com cada um, nós estamos tendo reflexo dentro da nossa casa. E sabe o que está acontecendo? Maridos estão sentando com as esposas, estão sarando, estão sendo sarados, estão trazendo, sabe, para a luz, coisas que precisavam ser tratadas há muito tempo atrás. Mulheres estão sentando e estão dizendo: olha, amor, isso aqui aconteceu desde quando essa palavra foi liberada, desde quando aquele posicionamento que tu teve, eu caminho como uma mulher amargurada, eu estou sorrindo, mas por dentro eu choro, eu estou sorrindo, mas o meu coração está ferido. E ali vai começar um tempo de alinhamento, de restauração. E sabe o que vai acontecer? Nós teremos uma igreja sarada, porque a cura, a restauração começa lá dentro da sua casa. A restauração parte de lá, é de lá. Não adianta a gente estar aqui orando, clamando, pregando, mas lá dentro da nossa casa, nós não podemos estar doentes naquilo que Deus nos chamou para curar. Ah, o meu marido não se converteu, ele bebe, esse miserável, eu estou até orando para Jesus levar. Não, passe um tempo. Deus, onde é que eu estou errando? Espírito Santo, fala comigo, Senhor, fala comigo. Será que eu não adoeci, em vez de eu trazer cura, eu estou adoecendo o meu marido, a minha esposa? Então, nós cremos, é um tempo onde Deus está nos levando a um tempo de intimidade com Ele. Um tempo de intimidade, não é sobre resultados, não é sobre você ser melhor do que ninguém, não é. Deus, Ele usa os desconhecidos, e a prova foi o texto que a gente leu. O cara fazia tudo, expulsava demônio, curava enfermo. Deus usa quem Ele quer. A gente só precisa estar com o coração disponível. A gente só precisa estar com o coração livre. A gente só precisa permitir Jesus entrar. Jesus entrar e transformar áreas da nossa vida. Eu creio que esse tempo é chegado para nós, como igreja. Eu creio que esse tempo é chegado para você, como líderes. Eu quero dizer que o Senhor está fazendo conosco o que nós estamos falando aqui hoje nessa pregação. Ele está gerando em nós um alinhamento. Não é, sabe, é para que haja curas definitivas em áreas que a gente precisa de cura. Se a gente sentar com o pastor Nivaldo, sabe, ele pensa de um jeito, eu penso do outro, o Natanael pensa do outro, a pastora Vera pensa do outro, a Joyce pensa do outro. Mas o que Deus está fazendo é nos unindo com um único propósito. Aquilo que tu tem, a porção que tu tem, o Marcelo precisa. E a porção que o Marcelo tem, tu precisa. E quando nós entendemos isso, sabe o que vai acontecer? Vai faltar vasilha. Vai faltar vasilha. Quando eu entendo que aquilo que eu tenho, a pastora Vera não pode ter, mas aquilo que ela tem, a gente se une como igreja, como corpo, e a igreja flui. Nós cremos, você não está aqui por acaso, mas é chegado um tempo aonde o próprio Espírito vai começar a nos confrontar. Amém? Fique de pé, por favor. Nós estamos encerrando. Falta 5 minutos. Eu queria convidar o Wagner. Por favor, Wagner, aqui, quiser vir também, filho, só para cantar uma canção para a gente encerrar, falta 5 minutos.
E você já pode começar a orar. Você já pode começar a orar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Vai buscando a Ele, vai falando com o Pai. Você conhece o estado do teu coração. Você que está aqui, talvez você esteja há anos vivendo uma realidade, você parece que não, já se conformou. Eu quero te dizer, é chegado um tempo de Deus para a sua vida, para a sua casa. As coisas não fugiram do controle, o Senhor está no controle. Busque a Ele, busque a Ele, busque a Ele, busque a Ele. Vai falando com o Pai. Espírito Santo, nessa noite, Pai, nós queremos orar e te dizer, Pai, faz os nossos corações, Senhor Jesus, sermos sarados, curados. Faz, Pai, que os nossos ouvidos sejam sensíveis ao som da Tua voz, Senhor. Sabe, Deus, eu te oro, Pai, porque quantas feridas, quantas decepções têm afastado as pessoas de Ti. E nessa noite, Pai, nós queremos Te pedir, traz cura para corações feridos, traz cura, Pai, para o soldado machucado. Pai, traz cura, Senhor. Nós oramos, Pai, porque cremos, Senhor, na restauração da família, Senhor. Nós cremos, Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem de fazer na igreja, a partir da casa de cada um, Senhor, é da restauração, é da transformação, é desse alinhamento, Senhor, aonde nós precisamos trazer para a luz aquilo que estava em trevas, Senhor. Pai, nós oramos, Pai, por cada família, Senhor, nessa igreja aqui, Pai, que cada um que representa a sua casa, Pai, aquele que está enfrentando, Senhor, sabe, lutas, aquele que está enfrentando circunstância, Pai, aonde nada pode mudar, mas nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua palavra, e ela é poderosa para trazer libertação, ela é poderosa para trazer transformação, ela é poderosa, Deus, para trazer vida ao que está morto, Senhor, mas ela é poderosa, Deus, para fazer o homem reconhecer que é pecador e que precisa de Ti, Senhor, que precisa de Ti. Por isso, Espírito Santo, tenha liberdade em nossas vidas, Senhor. Tenha liberdade em nossas vidas, Pai. Faz o que o Senhor quiser, Pai. Entra em áreas, Senhor, que a gente nunca permitiu que ninguém entrasse, Senhor. Pai, nós não queremos, Senhor, chegar naquele grande dia e percebermos, descobrimos que nós nunca nos relacionamos contigo, que a voz que a gente ouviu não foi a Tua, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Adora Ele. Adora Ele. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias de si.
Aleluia! Todos juntos. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Glória a Deus! Incendiar. Aleluia! Aumenta um pouquinho aqui, então. Irmãos, que esta palavra seja para você bálsamo, proteção, segurança, ajuste e avivamento, e que nos conduza para viver uma vida alinhados em família, com a igreja e com o Espírito Santo. O processo de transformações vão acontecendo dia após dia. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele, ministrando um ao outro a bênção apostólica. Vamos lá, procure alguém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja contigo, minha irmã, meu irmão. E lembre-se do domingo, o batismo, 8:30 da manhã. Levemos aquilo que vamos tomar café em casa para tomarmos todos juntos lá. Compartilhar. Vão na paz, irmãos.